internet está morta, o lado sombrio da IA generativa. Como aí vocês sabem, a IA tomou conta completa da produção de conteúdo nas redes sociais. E não se fala de outra coisa além de novelinha de fruta, não se fala em outra coisa além de vídeo de fisiculturista que faleceu mandando um supino reto no paraíso. Algo que é no mínimo para a gente poder ficar esperto. E para falar sobre isso, a gente vai assistir e acompanhar a análise do Kenji, do Normose, ele que fez o vídeo A Internet Morreu, o lado sombrio da IA generativa. Será que a internet acabou? Acabou a internet? Vamos ver. Tá morta, cara. Foi isso que disse Jason Allen ao New York Times. Um cara que venceu a Feira de Arte do Colorado na categoria Artistas Digitais Emergentes com a sua obra O Teatro de Ópera Espacial. Com um detalhe. A arte foi inteira feita com IA generativa, especificamente o Midjourney e alguns outros. Na entrevista, respondendo aos críticos que diziam que sua obra não era genuína e coisas do tipo, ele rebateu. Acabou. A inteligência artificial ganhou. Os humanos perderam. A arte está morta, cara. Mas é engraçado, né? Como se a própria inteligência artificial não fosse uma criação humana, né? Eu acho que de vez em quando existe um certo terrorismo, assim, sobre a inteligência artificial no que diz respeito ao que ela pode ser usada, né? Eu acho muito problemático qualquer tipo de trabalho com inteligência artificial referente, por exemplo, a trabalhos criativos. Então, design, roteiro, arte, coisas assim, né? Para pensar questões de trabalho. Para pensar questões de trabalho. Mas é uma ferramenta que serve para poder fazer pesquisa, por exemplo, né? Que consegue compilar as coisas. O problema não é a ferramenta em si. O problema é a forma de como ela vai sendo manipulada e utilizada. A arte digital não é arte. É o que falavam da fotografia quando ela foi inventada. Né? É o que falavam. Ai, com a fotografia a pintura vai acabar, será o fim da pintura. Gente, esse papo, ele se atualiza o tempo inteiro. O tempo todo. O grande problema da IA generativa é que ela utiliza dados e informações de pessoas sem o consentimento explícito delas com relação a esses instrumentos e ferramentas. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Entendeu? Esse é o problema. Aquilo ali é propriedade intelectual que está sendo cooptada. E naquela coisa, mais uma vez, né? Quando a gente utiliza redes sociais, big techs, e você aceita os termos lá de privacidade, você está concedendo seus dados. É uma desgraça, mas é isso, né? Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Calma, que esse vídeo não é um ataque histérico à tecnologia, nem um papo preguiçoso de ai meu Deus, os robôs vão dominar o mundo. Isso é basicamente a constatação de um cenário. As grandes plataformas de tecnologia chegaram a uma conclusão que vai mudar o jogo. Criadores de conteúdo são um problema para os negócios. Isso inclui artistas, músicos, videomakers e tantos outros. E longe de teoria da conspiração, é uma conta básica no jogo. Mas... e aqui um negócio. Falar que arte digital não é arte, ou que determinadas formas de produção, né, de objetos para fruição, né, que não são arte porque elas não cumprem uma determinada categoria, parece que você tá falando de uma parada supra-histórica, parece que você tá falando de um espírito. Isso não é a verdadeira arte, a verdadeira forma de arte. Como assim, cara? Como assim? Como assim? O que é arte? Né? O que vai entrar aqui? É só aquilo que vai ser categorizado como o que alcança esse sublime, esse pensamento tão fantástico. Calma aí, pô. A arte é a expressão humana. A expressão humana é um trabalho. Eu acho que em alguns momentos as questões são sacralizadas demais. Sabe? É sacralizado demais. Especial. A arte como um trabalho. Nossa! É um trabalho. É um trabalho. Igual dar aula, igual trocar um cano, igual trocar uma lâmpada. É um trabalho. É um trabalho. É só isso. É um trabalho que você aprende, que você desenvolve, que você pratica. Ninguém, né? Vocês acham que o Pablo Picasso nasceu mandando a Guernica? Não é assim, né, gente? A resistência, o que vamos fazer com isso é o assunto do vídeo de hoje. E eu vou te mostrar essa conta. Opa, suave, tranquilo por aí? Olha só,
Já começa com uma missão para o nosso canal: não morrer online, porque as fazendas de inteligência artificial estão engolindo tudo. Não sabe o que é uma fazenda de IA? Eu já vou te contar, mas saiba que a cada 6 ou 8 anos, a forma de comunicação online entra em novos momentos, novos paradigmas. Nós estamos entrando em mais um deles e a gente precisa se preparar. Nosso ponto de partida para esse vídeo é essa angústia que estamos todo mundo sentindo. Um momento de um limiar histórico. Somos a geração que vive nos primeiros anos de algo como foram os primeiros anos da Revolução Industrial que automatizou os trabalhos braçais. A revolução da IA promete automatizar a criatividade. Será que isso é possível? Ou será só propaganda? Vamos investigar essa promessa e os seus efeitos colaterais. IA nas artes, automação, fim do trabalho, toda a profissão sendo obrigada a virar criadora de conteúdo, enfim, o pânico e o medo das novas tecnologias, até onde isso faz sentido e no final um manifesto, um chamado e uma proposta. Esse é mais um daqueles episódios de desabafo, que a gente da equipe escreve como quase um manifesto, um pedido de ajuda, um socorro pela nossa continuidade. Eu espero que você goste, deixe seu like, seu sininho, sua inscrição e bom vídeo. Computadores fazem arte. Artistas fazem... Ó, a questão é a seguinte, ó, tá falando, arte não é trabalho, arte é sobre expressão e sentimento. Gente, a arte, ela é um trabalho improdutivo. E ela é um trabalho improdutivo, não que toda arte seja um trabalho improdutivo, mas a arte não necessariamente vai ser um trabalho produtivo no sentido de que ela vai gerar mais valia. Ela pode ser um trabalho improdutivo do ponto de vista de gerar um valor de uso, que é a apreciação, o deleite, o gostar, essa expressão, né, esse contato, e não necessariamente gerar um valor de troca em cima dele. Entendeu? Não necessariamente. E assim como outras formas de trabalho, outras formas de desenvolvimento social, a gente também expressa e precisa desse tipo de prática, né? A arte, a expressão do mundo, essa leitura se faz desde os tempos mais primórdios, né? Ali das pinturas rupestres e tudo mais. Mas não deixa de ser um trabalho, gente. Não deixa de ser um trabalho. Categorizar a produção artística como algo ultra, hiper, mega, master, blaster especial, como se fosse algo apartado da realidade. É um discurso, a meu ver, um pouco complicado, né? Porque é, de uma certa maneira, uma aristocratização do que é a arte, né? Nossa! Não, gente, não. Não, tá doido. Como assim? E não deixa de ser expressão, né? Não deixa de ser expressão que apresenta uma utilidade. Então, da mesma maneira que o trabalho de um eletricista é um trabalho que apresenta uma utilidade para poder consertar uma lâmpada, consertar um sistema elétrico, o trabalho do artista apresenta a utilidade do usufruto, da fruição, do prazer, da apreciação de uma obra, e por aí vai. Tá ligado? Senão fica parecendo... O grande problema qual que é? O grande problema é a lógica de um trabalho que valoriza o processo de transformação do trabalho em mercadoria, para que ele seja um valor de troca e não um valor de uso, e que serve a determinada forma de organização social, que é hoje o capitalismo. Então, não dá para falar que é muito especial, né? Porque senão, gente, sabe o que é? Fica parecendo um pouco que existiriam categorias de trabalhadores que são assim o ó do Borogodó. E é tipo, nossa, a galera, o artista, essa coisa meio, sei lá, eu acho descolada da realidade, cara. Descolada da realidade. Descolada. É até um pensamento que tem um pensamento de uma ordem pequeno burguês, assim, de nossa, muito especial. E, pô, legal, fazer arte é massa demais, é incrível, é maravilhoso, mas é um trabalho. É isso, é um trabalho. O grande problema da arte no nosso tempo hoje com relação ao trabalho é o problema da apropriação do trabalho intelectual, do trabalho produzido pelo trabalho produzido pelos artistas, que é cooptado pelas IAs, de maneira ilegal, de maneira duvidosa, enfim, como a pessoa preferir.
Vamos começar esse vídeo pelo assunto que tá na thumb, porque você entrou pra isso, e depois eu te convenço quão mais fundo é o buraco. Imagine que a rede social, isso aqui onde a gente tá, é um shopping, e que cada um aqui dentro se dispõe a criar produtos e é uma espécie de expositor da lojinha, é um comerciante. O dono do shopping é a Big Tech, basicamente quem administra o shopping. Então, ela tem controle de quase todas as etapas para poder alugar essa lojinha. Ela não vende só o espaço da loja, ela controla a planta inteira do shopping. Quem fica na entrada, quem aparece no fundo, quem ganha letreiro luminoso, quem fica sem placa e assim. Ó, uma coisa que é interessante, só para poder terminar esse debate da arte, que eu acho que ele vale muito, né? O Walter Benjamin, que é um dos meus autores preferidos e uma pessoa que eu acho que tem visões, insights muito bons sobre a questão da indústria cultural, sobre a questão da nossa relação, enfim, né, da nossa relação com várias paradas, né? Enfim, são muitas coisas. Disse justamente que os mecanismos a capacidade maior que as forças produtivas têm hoje de reproduzir a arte, como, por exemplo, a fotografia e o cinema, retiram esse caráter de aura, né? Retiram esse caráter de algo único, especial, isolado e tal, e fazem com que a arte ganhe uma potencialidade para poder transportar um tipo de mensagem para as massas. Então você imagina, pô, o cinema, ele foi muito importante para poder garantir que mensagens a respeito, por exemplo, de greves históricas, de movimentos de trabalhadores, enfim, né, histórias que pudessem mobilizar as pessoas fossem veiculadas e ventiladas. O Encoraçado de Potemkin, por exemplo, uma grande obra cinematográfica do Sergei Eisenstein, ela é utilizada muito como esse instrumento de mobilidade, de mobilização social. Né? Então, não é... E deixa de ser arte, né? Porque pode ser reproduzido desse jeito. A grande questão, mais uma vez, da IA, o problema da IA é a questão da geração de conteúdo com o trabalho expropriado de outras pessoas sem esse consentimento. Esse é o problema. Esse é o problema, tá? Essa é a questão central. Assim por diante. O feed da sua rede social é isso. O corredor principal do shopping, onde esse tal algoritmo decide qual lojinha, vídeo, post, criador, vai ter fluxo de gente e qual vai ficar quase invisível. Só que esse shopping gira tanto dinheiro que nasceram mercados paralelos. Agências de publicidade, influenciadores, produtoras, todos e cada um criando a sua própria estratégia, negociando publi, criando narrativa e assim pegando parte do dinheiro que ficaria apenas com as redes sociais. Criadores de conteúdo conseguem fechar trabalhos de publicidade fora das redes e precisam desse mercado para profissionalizar suas equipes. Por exemplo, quando a gente começou em 2018, eram os últimos anos de um YouTube quase inocente, que as pessoas criavam por criar. Já não era mais o tempo de 2010, quando a vontade de criar e colocar coisa na rede era mais uma necessidade meramente criativa e foi ficando cada vez mais uma profissão, um status, um local de classe. E como profissão, passou a pagar seus impostos e dividir os seus ganhos com a Big Tech. Tipo a gente aqui, tudo o que a gente ganha do YouTube, 45% fica pra eles. Sim, 45% fica pra eles. Já quando você assina o Catarse, um outro mercado paralelo, a taxa é 11, 12, 13% e o Pix 0%. Tá começando a entender o problema? Nem toda a grana passa pela plataforma. E do ponto de vista das grandes empresas, aqui nasceria o problema. O criador de conteúdo vira um atravessador, vira um custo, vira um risco. Você lembra que no início das redes sociais, as empresas incentivavam muito o criador em si? Pois claro, o shopping precisava de garotos e garotas propaganda. Fazer você circular e permanecer aqui dentro o tempo possível para poder assistir propaganda. Ou você ainda não percebeu que o meu conteúdo aqui dentro é apenas uma distração para você ver propaganda, a verdadeira causa dessa rede social. No audiovisual, o conteúdo desde sempre se estruturou desse modo. Todo comunicador é no limite só um garoto propaganda. Cresce, fala para as massas e faz propaganda. Ainda que propaganda de si mesmo. Aliás, no limite, toda a arte e comunicação também sempre dependeu desse modelo de financiamento, desse modelo mecenas. Mas isso aí é coisa lá do nosso curso de estética. E olha eu fazendo propaganda de novo. Olha, curso de estética. Mas falando sério, foi assim que nesse primeiro momento o fluxo econômico estava só na mão das Big Techs. Antes, para fazer propaganda, precisava passar por eles. Só que eles foram percebendo que lidar com humanos, putz,
Lidar com humanos e criadores é muito trabalhoso. Tem que pagar, lidar com ego, agenda, contrato. Criadores de conteúdo são então um problema, uma barreira para a rede social dominar todas as etapas e o fluxo produtivo. A solução perfeita proposta então passa a ser: se a gente tirar o intermediário e os mercados paralelos, ou eliminando a agência ou eliminando criadores de conteúdo da equação, a gente transforma o shopping inteiro numa máquina de vender coisa direto do algoritmo pro seu olho. Nichos cada vez menores e mais personalizados são criados. Comece a refletir, por exemplo, no design das plataformas e como elas mudaram nos últimos tempos. No TikTok, a página For You é a página inicial. Você não precisa mais ir atrás do conteúdo. O algoritmo determina o que você assiste com base nos interesses que você já se interessou. Independente de você seguir ou conhecer o criador, a métrica do seguir vai ficando de lado e a identidade do autor do conteúdo vai ficando em segundo plano. O importante é manter você rolando indefinidamente, porque agora todo mundo consegue produzir um pouquinho e só a rede ganha. Se muito Dentro de uma lógica de topo de funil, né? Acho que isso opera bem dentro de uma lógica de topo de funil quando você tenta fazer uma atração de públicos cada vez maiores. E assim como em qualquer outra relação de trabalho, né? E mais uma vez, isso aqui para mim é o argumento central de como o debate principal aqui é um debate sobre trabalho. Um debate sobre trabalho. O ideal para essas empresas, para esses conglomerados, né, que criam essas plataformas de conteúdo para criadores postarem e venderem propaganda, tananana, são empresas que, na verdade, têm como único interesse gerar sua lucratividade. Então, quanto mais automatizado eles conseguirem deixar essa produção, menos eles vão ter preocupação com relação ao atendimento das demandas dos criadores. Mas ainda assim, o criador é o vínculo que é estabelecido no que diz respeito a nem a um consumo, né, mas a uma conexão genuína. Então, por mais que você tenha, por exemplo, conteúdos de IA que estão assim torando, né, para poder gerar propaganda, para poder gerar esse vínculo, essa permanência das pessoas nas redes sociais, você ainda tem, e não se sabe até quando, né, isso é uma questão, a gente está aqui conjecturando, mas você ainda tem o criador como esse mediador do público com a plataforma e que é quem produz essa identificação. Então sim, talvez muita gente vá consumir só coisas feitas por IA, mas nem todo mundo vai consumir só coisas feitas por IA. E aí a questão é essa, né? Como que a gente consegue... não dá para quebrar esse atravessador, né? Esse atravessador já tá hegemônico. Daria para quebrar ele pensando em redes sociais brasileiras, regulamentação da internet, mas isso aí tá distante. Isso aí tá distante. Então, o negócio é entender que você tem um conteúdo de topo de funil, você tem um conteúdo de IA que pega muita gente, que é isso, é um consumo rápido, é um consumo fácil, é um consumo simples, um consumo massificado, ao mesmo tempo em que você tem o papel do criador, que é quem vincula com a comunidade. Então, beleza, o bagulho pode ir lá e fazer conteúdo de história de IA, com IA, por exemplo. Mas aquilo necessariamente vai criar um vínculo de comunidade para que a pessoa possa confiar em alguém e consumir alguma coisa? Eu acho que é onde a conta gira melhor para o criador. E é isso, né? Uberização de tudo. Essa é a brisa e isso não é uma coisa da IA ou da rede social. É a lógica do trabalho sobre o capitalismo. É isso. É a transformação das pessoas cada vez mais em indivíduos que produzem somente entre si mesmos, né? A lógica de concorrência de geral e tal. Mas enfim, esse é outro papo. Muitas pessoas têm 1 milhão de seguidores. Para ganhar dinheiro, é preciso ter 10 milhões de seguidores. Todo mundo produz, ninguém ganha nada e só a rede social fica com a grana. Mais ou menos, mais ou menos. Você tem pessoas que têm menos seguidores, tipo, e bem menos, assim, 50 mil, 25 mil seguidores e que estão tirando uma grana violenta. Porque a questão é achar que você vai ganhar dinheiro com a monetização nativa, né? Então, por exemplo, né, agora, esse final de semana eu estive ali no rancho com o Luigi. Conheci o Thiago, que é inclusive quem me deu esse boné que eu tô fazendo aqui propaganda gratuita da Paraná Fishing, sendo que eu nem pesco. Mas, pô, o cara tem um perfil com 70 mil seguidores. O cara tem um perfil de 70 mil seguidores. E tá ganhando a vida. Vendendo barco, vendendo vara de pescar, vendendo consultoria, fazendo várias coisas. Então não é uma relação assim, né?
para ganhar dinheiro você precisa de 10 milhões de seguidores. Não é assim, gente. Não é isso, não. Suma, plataformas como o TikTok transformaram o conteúdo em um fluxo impessoal, onde cada um que faz o vídeo importa menos do que a capacidade do algoritmo de prender sua atenção nos 2 ou 3 primeiros segundos. Isso é o mais conveniente para as Big Techs. Reduzir a fidelidade do público a criadores individuais e aumentar a dependência da curadoria do algoritmo pela própria plataforma. Pode notar, os números do TikTok são gigantes, mas não são marcantes e são pouquíssimo impactantes. Lembramos pouquíssimo dos vídeos curtos poucas horas depois que assistimos. Essa é a estratégia em curso. Criadores independentes vão se tornando descartáveis quando a plataforma vai trocando tanto a produção via IA quanto a distribuição via algoritmo. Até porque, como existe um sonho, um desejo, um fetiche de se tornar um influenciador de ponta, cria-se uma promessa falsa. Milhões e milhões tentarão, 98, 99% trabalharão de graça para a plataforma por anos e vão morrer na praia, no meio do caminho. E a horda gigante dos que sobrevivem são sobreviventes. A maioria dos criadores aqui dentro fazem algo como 1 ou 3 salários mínimos sem nenhum direito à garantia ou glamour. E é nessa... É a lógica da precarização do trabalho generalizada, né? Que se aplica a criadores de conteúdo, que se aplica a trabalhadores uberizados, que se aplica a todas as categorias, de maneira cada vez mais consistente, né? É isso. É um problema total. Promessa e no sonho do topo que a maioria topa se submeter. E não pode reclamar, afinal de contas, esse ainda é um trabalho em casa, menos difícil do que os outros. E aí, melhor para Big Tech. Vai limando a camada média e a pequena, vai ficando só com os grandes e automatiza o resto. Com a entrada da inteligência artificial generativa, a promessa é todo mundo conseguindo criar, mas ninguém ganhando nada, só a plataforma. Em 2024, por exemplo, o TikTok anunciou que testaria uma ferramenta chamada Symphony, que permite que os anunciantes criem suas próprias propagandas com avatares de IA em vez de influenciadores reais. Ou seja, substituir os criadores humanos por personalidades artificiais que conseguem falar vários idiomas, que não cobram cachê, que não fazem drama, etc. E tal. Então, mais uma vez, lembrando isso, tá? Então esse aqui é o vídeo cru, mas a gente ainda vai pegar e vai fazer algumas ilustrações no vídeo, tá? Teve um dia que eu fui buscar meu filho na escola. Aí uma coleguinha perguntou quem era a mãe dele. Agora, a Meta subiu o nível e também lançou o seu próprio modelo, a criação de campanha publicitária e produtos por meio de inteligência artificial. Com esse serviço da Meta... O que só prova o meu ponto de que se a pessoa entra na internet e ela não consegue criar esse nicho, ela não consegue ofertar um serviço, ofertar alguma coisa pro menor público que ela tiver que seja, ela vai ser trucidada por essa lógica da inteligência artificial. E assim, isso não é um juízo moral, isso não é um julgamento moral, isso é uma realidade, entendeu? Isso é real, isso é real. E você entra na rede social, se você quer produzir conteúdo, por qualquer motivo que seja, e você não tem um objetivo profissional com isso, você vai trabalhar. Gente, é assim, é horrível, é uma tendência mundial, é um retrato da precarização do trabalho. E, cara, assim, a gente pode ou olhar pra isso, sentar em posição fetal e chorar, é uma possibilidade, dizer que nada funciona, dizer que não existe esperança, de que acabou, ou você pode só engolir essa informação a seco e, a partir disso, fazer alguma outra coisa. Senão, gente, aí já era mesmo. Você agora pode apenas enviar a foto do seu produto. Ele vai gerar uma campanha para você, criar um modelo de rascunho, itens 3D gerados com inteligência artificial, vai poder testar a campanha e tudo mais que você quiser. No limite, a Meta promete personalizar no máximo a campanha e criar o usuário perfeito para consumir o que você precisa vender. Formato em imagem, um formato em vídeo e deixar o algoritmo trabalhar. É uma opção que a gente está testando e está dando muito certo, principalmente para e-commerce. A tecnologia da Meta está prometendo, inclusive, várias versões diferentes do mesmo anúncio sendo exibidas de acordo com os diferentes usuários. Por exemplo, um usuário que vive numa região que só chove vai ver o anúncio com imagens chuvosas. E o mesmo anúncio será adaptado para sol, neve ou sei lá mais o que, de acordo com a região, se a pessoa morar num lugar de sol, de neve e assim por diante. Sinistro, né? Vai ser o mesmo filme, mas feito para diferentes referências. Agora é simples de pensar. Se é um algoritmo automatizado que faz isso, ficará tão bom quanto o trabalho humano? Não vai, mas... e daí? É de qualidade duvidosa, mas é mais barato. Acaba com o emprego, mas é possível de ser feito se você for uma lojinha, se você for um comércio.
E é o suficiente para as pessoas engolirem e comprarem. Seria esse, então, o fim dos criadores de conteúdo? Essa é a sensação de apocalipse que dá, né? Não é bem por aí e a gente já vai falar das saídas. Mas é fato, a cada dia a IA generativa avança mais sobre o terreno da criação, da arte, da criatividade, do entretenimento e da cultura visual, aumentando o entusiasmo de muitos. Agora não dê direito autoral. Grana, quanto a apreensão e angústia por parte dos artistas e trabalhadores. Mas antes da gente falar dessas saídas sem negacionismos contra a tecnologia, não sejamos ingênuos. Poderíamos pensar esse problema individualmente. Bom, se existe IA, se o meu canal fizer isso ou fizer aquilo, usar aquela IA e começar a aumentar a produtividade, vai dar certo, não é? Será mesmo? É aí que nós precisamos falar das fazendas de IA. Ó, e uma outra coisa. Exemplo paralelo, gente. Exemplo paralelo. Presta atenção. Presta atenção. Quando introduziram a máquina a vapor, para tecelagem na Inglaterra do século XVIII, era a mesma linha. Você destruiu completamente as oficinas, pequenas indústrias que forneciam roupas, porque você criou uma capacidade de produção e de massificação que barateia o custo final e que vai submeter todos aqueles que estavam envolvidos naquela atividade em agora vender sua força de trabalho para poder serem operadores dessas máquinas, que é exatamente o que acontece com a IA. É exatamente a mesma coisa, só que ao invés de sair uma camiseta, sai um conteúdo. Sai um roteiro, sai um design, sai um copyright, sai isso. A pessoa se torna um operador, torna uma operadora de ferramenta de IA. E ela vai aprender a mexer nisso e a tendência é o emprego piorar, e é isso. A vaca de IA. Hoje é novembro de 2025. Nós estamos aqui no passado gravando esse vídeo, inclusive bem atrasado, porque ele foi escrito em setembro, era para ter sido gravado em novembro, para poder sair em fevereiro a tempo. Enquanto isso, tem gente usando fazendas, tipo máquinas em escala industrial. São as fazendas de conteúdo automatizadas por inteligência artificial que tem operado online. O processo funciona assim: a IA rastreia as tendências do usuário e transcreve vídeos. O algoritmo marca ganchos como picos de atenção, risada, polêmica, frase de efeito, etc e tal. Ó, sou pintora e vejo como um trabalho normal. Sinto que a utilidade dela tem mais relação com atravessar da arte, com atravessar emocionalmente as pessoas e sentir. E sentir é essencial para o pensamento revolucionário. Mas é aquela coisa, é um tipo de objeto de trabalho, né, o resultado de um trabalho, que vai produzir certos desfechos, que vai produzir certas utilidades, que vai produzir certas consequências. Nem toda forma de arte vai conseguir despertar esse pensamento. Algumas formas de arte vão servir única e exclusivamente para a fruição. Tipo, para uma fruição de consumo da indústria cultural. E não tem nenhum problema com isso também. Pô, assistir Clique do Adam Sandler não é legal? Alguém tem alguma coisa contra? É isso. O bagulho vai ter serventias nesse caminho. Vai ter uma utilidade. E Clique pô, tá maluco, Clique é arte. Gera 10, 50 variações de conteúdo do mesmo corte, com a mesma duração, com ordem, com títulos diferentes, faz teste AB, testa títulos, testa thumb, autoposta em vários canais e vários idiomas e cria contas diversas em várias redes sociais de modo automático. O processo é frio e maquínico. A IA vasculha a internet buscando os assuntos ou os formatos em alta, identifica os vídeos populares e aí fica quase infalível. O método é simples. Se cada vídeo tem, digamos, 0,2% de chance de viralizar, um criador de conteúdo que posta 4 vídeos por semana no Instagram da vida, por exemplo, tem uma chance de viralizar bem pequena, tipo algo como 1%. Mas um esquema automatizado desse, postando 5.000 vídeos por semana, pode acabar tendo 10, 20, 30, 40, 50 hits só pela lei dos grandes números. E tem mais, quando um vídeo dá bom, o sistema de algoritmo aqui das redes sociais identifica esse tema e replica novas versões em efeito cascata. Não tem mais tempo para pausa, para reflexão, para bloqueio criativo, para cansaço, para essas coisas humanas. É só escala infinita de produção de conteúdo roubado de outros conteúdos. Essa enxurrada de vídeos automáticos cria um fluxo de mensagens que inunda a rede social de conteúdo. Alguém com conteúdo automatizado vai soltar 5.000 vídeos por semana, enquanto na mão você vai fazer 1, 2, 3, 4 ou 5 vídeos no máximo. Criadores de conteúdo humano perderam, galera.
Até porque isso vai matar o alcance orgânico nosso. A atenção do público é finita. É disputada vídeo a vídeo por causa da economia da atenção. As plataformas vão dar preferência a quem prende mais cliques e minutos por visualização. E a máquina joga com uma probabilidade que o volume maior vai dar mais chance para esse tipo de conteúdo automático aparecer. Se eu, humano, tenho um acerto em 100 tentativas, mas só consigo produzir um vídeo por dia, a IA vai ter 10, 20, 30 acertos por dia. Quem vai dominar o feed? Poucos vídeos, geralmente sensacionalistas, que vão acabar com todo o tráfego, enquanto os vídeos cuidadosamente produzidos vão desaparecer no meio da multidão. É a lei da potência da atenção ao máximo. Uns poucos dominam, o resto mal aparece. Para criadores de conteúdo como nós, que insistem em fazer algo manual, humano, autoral, a batalha é perdida. Cada episódio aqui é discutido pela equipe, é pensado, é roteirizado tipo por meses e tá batalhando contra um exército de clipes de prompt cuspidos por inteligência artificial generativa. E a plataforma não vai avisar o usuário: isso aqui foi feito por um robô e aquela outra pessoa ali dedicou horas, presta atenção mais pra cá. Claro que não, tá tudo misturado no mesmo carrossel infinito. A consequência prática, nossos vídeos humanos vão ficar invisíveis, a não ser que aconteça um milagre viral. E quando acontecer o viral, esses canais intermediários de corte vão pegar, roubar e reproduzir por aí. É frustrante, é desanimador. E o próprio YouTube tá reconhecendo isso mais recentemente e tá endurecendo as regras de monetização para combater justamente aquilo que eles chamam de conteúdos repetitivos, que são típicos dessas fazendas de conteúdo automático. Vídeos gerados em massa, seguido de modelo pré-definido, sem originalidade, com o mesmo fundo, mesma voz, mesma repetição, estão deixando de ser elegíveis para monetização. Ou seja, teoricamente, esse tipo de canal não vai mais ganhar dinheiro com anúncios. Mas é lógico, se engane. O YouTube sempre só reage depois do estrago feito. Foi a mesma coisa com os canais de conspiração e fake news. Eles só baniram depois de ganhar muito dinheiro. Muita gente surfou na onda dos canais dark, das automações, dos canais de corte e inundou a plataforma com vídeos sem nenhum toque humano. E enquanto isso, os mercados milionários tipo de bet, de tigrinho, de fake news estão patrocinando tudo isso aqui e não são banidos porque, é claro, dão muito dinheiro para a própria rede. Os criadores não. Os criadores tiram dinheiro da rede. A própria dinâmica das plataformas tá empurrando as pessoas para os conteúdos mais curtos. E a questão é justamente essa também, né? Você vai ter cada vez mais uma redução do volume de conteúdos consumidos por IA, porque uma hora isso vai cansar. Isso já tem apresentado sinais. Mais rápidos, mais volumosos. Por exemplo, o YouTube Shorts, pela primeira vez no ano passado, rendeu mais receita para o YouTube do que os vídeos mais longos. No entanto, só uma fração minúscula do que se paga em vídeos longos tradicionais. Você quer que eu te dou valores? Eu te dou valores. Pra você ter uma ideia, 1 milhão de visualizações num vídeo longo pode render algo como R$5.000, enquanto 1 milhão de visualizações num vídeo curto vai render algo em torno de 100, R$150. E sim, talvez você esteja em choque de saber que 1 milhão de views não deixa ninguém rico, não. E tem mais. A gente ativamente pede por não se sujeitar a usar essas grandes novidades do momento. Quer um exemplo? A dublagem automática. Os canais que topam abrir mão da voz do criador vão ser mais divulgados do que aqueles que escolherem não conceder seus dados em voz. Aqui no Normose, por exemplo, a gente fez essa escolha, porque a gente acredita que em algum momento o canal vai crescer o suficiente pra gente poder chamar dubladores, pra gente poder chamar gente pra fazer libras e assim por diante. Porque isso gera trabalho humano. Só que, claro, é muito mais barato automatizar tudo, conceder a minha voz, acabar com esses outros empregos e ainda ser divulgado mais pelo algoritmo, porque a gente está usando a ferramenta da Big Tech. E aí sabe o que vai acontecer? O nosso conteúdo vai ficando cada vez mais para trás. Então, segura aí, eu vou te mandar a pílula. Quer ter sucesso no capitalismo? Se sujeite às regras do jogo. Claro, vai deixar a ética de lado, vai deixar os valores de lado, mas é óbvio, quem topa jogar vai melhor do que quem decide criticar. Então é claro, os canais que o YouTube abraça, que chama para evento, etc e tal, nunca são os canais críticos à própria plataforma. É óbvio. Até porque, sendo bem sincero, apesar de eu fazer muitas críticas ao YouTube, o YouTube de longe é a melhor das redes sociais. É a única mais sólida. A primeira de todas a formar um programa de pagamento, de parceria e os caralho. Mas eu não consigo me apaixonar pelas promessas de mercado. No fim das contas, empresas não ligam. Elas não ligam pra como você e eu nos sentimos. Não ligam pra ética. E, portanto, não é possível pensar num cenário de audiovisual sem a IA generativa interferindo a subjetividade da criação
criação de conteúdo nas redes sociais. E pra falar a verdade, eu nem queria estar fazendo esse vídeo. Eu não queria fazer mais um desses que soasse qualquer tipo de especulação contra a IA. Tá muito tudo apocalíptico, já tem conteúdo demais sobre isso e é impossível prever o futuro. E eu não sou apocalíptico ou contra a tecnologia. Pelo contrário, não à toa decidi. Ó, já está acontecendo. O Luigi estava mostrando que o conteúdo de live nos Estados Unidos estourou em resposta à proliferação do conteúdo de IA. É isso, gente. É isso. As pessoas gostam de pessoas. As pessoas gostam de pessoas. Vocês vão assistir, pô, uma notícia que saiu aí, né? Saiu ontem, por exemplo, a notícia da PEC 12 2026 do Rogério Marinho, que vai acabar com a CLT. Cara, você pode ver essa notícia em qualquer lugar. Você vai lá no Google, na IA, você vai lá e vai achar. Por que você escolheria ver essa notícia pelo meu canal, pelo canal do Jones, por exemplo, e não pelo Google? Porque as pessoas gostam de pessoas. Porque as pessoas gostam de consumir coisas de pessoas. Então, por mais que a IA seja essa ferramenta controlada por uma grande corporação, que expropria trabalho dos outros, que rouba trabalho de artista, que é utilizada como um instrumento especialmente para poder gerar produção massificada de conteúdo, você ainda terá trabalhos, você ainda terá obras, você ainda terá coisas que serão feitas por pessoas. Isso não significa que as condições de trabalho vão ser boas ou ideais. É justamente isso que a gente está falando. É justamente isso. O problema da IA é a lógica da exploração do trabalho. É a lógica de te vender a ideia de que é melhor você postar qualquer coisa do que postar alguma coisa que faça sentido. E é isso. É arte, não é arte. Gente, é assim, essa é uma discussão. Essa discussão se é ou se não é arte é uma discussão que parte de uma, não sei, de uma visão assim que tá fora da realidade. Tá fora do mundo. Completamente fora. E não fora porque é errado ou porque é zoado, mas porque não é sobre isso. Não é sobre a categorização especial, entendeu? De um determinado trabalho. A arte é um trabalho. De fazer um canal usando a tecnologia, saindo da sala de aula, eu sou entusiasta de tudo isso, mas não dá pra ser negacionista. E é isso, é tipo, mas lá no curso de não sei o que a gente falou e elaborou. Gente, é isso aí, é o trator da história passando. É a colheitadeira industrial da história passando. Infelizmente é isso. Possível fugir de falar sobre isso. E nós faremos uma aposta aqui no canal que vai ser perdedora no curto prazo e eu quero te contar. Nós vamos apostar no humano e no analógico, no mundo dominado pelo digital e pela IA generativa, e sabemos que vamos perder no início. Claro, a conveniência e o baixo custo da produção usando só robôs vai continuar seduzindo as massas e dominando esse mercado fast food, esse mercado que não exige diferencial, que tudo pode ser feito por IA generativa, porque isso dá lucro, porque é fácil, porque tanto faz para muitos. Nós que insistiremos no caminho alternativo de resistência, de humanidade, provavelmente seremos... Mas aí é uma questão, e é realmente uma questão de quem entende pouco desse termo mais especializado, né? Ela falou, não é arte, é repetição de padrão, não tem criatividade, são os princípios de design aplicado, mas não é arte, tá? Eu entendo o que isso quer dizer, né? Já que a gente tá falando de um comando, de ligar, de repetir um padrão, tananã. Aí é uma dúvida sincera, honesta. Quando a gente pega para analisar escolas artísticas, como o impressionismo, o modernismo, as vanguardas, não sei o que, elas também não seguem determinados padrões? Elas também não seguem repetições de padrões? Num tipo de ritmo, num tipo de lógica muito diferente e muito menos acelerado do que a IA. Mas também não entra nesse contexto? Papo reto. Porque e aí a diferença é a capacidade produtiva. Porque uma coisa é o cara ir lá e ficar pintando. E isso demora. A IA só faz isso em instantes. Ela também repete esses padrões. Não é a mesma coisa? A diferença é a consciência, sim. Mas o conteúdo que vem da IA, ele não vem do nada, gente. Essa é a questão. O conteúdo que vem da IA é um conteúdo que foi outrora produzido por humanos. Então, assim, é a massificação geral disso, mas... Exato, assim como o conteúdo de todo artista e todo designer não vem do nada. Não é uma iluminação, não é uma nuvem de inspiração com trabalhos. Mais uma vez, o problema é a massificação dessa produção com o trabalho que é expropriado de maneira ilegal de outras pessoas. O que antes na produção de um quadro você não conseguia fazer. É essa a questão. Exato, exatamente. É irrelevante se é arte ou não. É relevante o fato de que é roubo de trabalho humano.
Acho que a diferença é a consciência mesmo. Se alguém te apresenta uma arte que pode até ser bonita, no segundo seguinte, que a pessoa te fala que a IA já perde todo o brilho. Mas isso por conta de um certo padrão e uma tendência de consumo do nosso tempo, né? E a partir do momento que isso for naturalizado e mudar, isso vai mudar. Aí as pessoas vão parar de considerar isso. E é assim que vai ser. Nada é eterno, gente. Nada por mais bonito, incrível que seja, sublime, né? Pô, não, nada é eterno. As coisas viram pó. As coisas viram pó. Então, da mesma maneira como a Babilônia, projeto arquitetônico fudido, tal, não sei o quê, uma hora deixou de existir. E as relações mudaram a partir disso. É sempre um processo de alteração. A gente não pode ficar achando que tudo é eterno, etéreo, né? Tudo está pum. É isso, não importa se é arte ou se não é arte. Ó, é uma discussão que não parte de uma discussão material. Esse é o ponto, a gente precisa partir da materialidade, a gente tem que partir do material. O problema da IA é o roubo de trabalho humano. A categoria se é, não é, não sei o quê, indiferente. Você pode ter sua opinião, mas indiferente. Minoria. Até porque muitas empresas já estão criando seus próprios modelos de dados. Todo mundo vai começar a treinar modelos internos em vez de usar bancos compartilhados. Daqui a pouco nem roubar conteúdo vai ser necessário. Já foi essa parte. Então quando a legislação brasileira ou mundial finalmente alcançar isso e disser: ei, vocês das empresas de IA, vocês não podem mais roubar dados, as empresas já estão prontas para dizer: faz o L. As empresas já estão prontas para dizer: ok. E simplesmente migrar para modelos que estão treinando com os dados próprios, que elas mesmas possuem. Tudo antes que exigia talento, prática, suor, agora pode ser simulado por uma IA com surpreendente facilidade. Tem coisa para escrever roteiro, para compor música, para gerar pintura em segundos. O ofício do artista, aquela dedicação de uma vida para dominar um instrumento, um estilo, uma técnica, parece estar sendo esvaziado pelo atalho tecnológico. Você pode apertar um botão e obter um soneto, um quadro, uma melodia. Mas qual é o valor disso? Se qualquer um pode gerar arte em escala industrial, a palavra arte começa a perder o peso. Viramos produtores e consumidores de conteúdo genérico, de replicação, sem profundidade, que é só a criação humana singular, cheia de erros, pode gerar. Imagine um mundo inundado dessas imagens lindas, feitas por inteligência artificial, tudo meio parecido, tudo meio sem alma. Por isso a gente vai apostar no humano, porque a gente sabe que esse teto tá chegando. Essas super IAs generativas, tipo ChatGPT, já devoraram praticamente todo o conteúdo cultural que existe online para aprender. Eles já sugaram livros, artigos, pinturas, fotografias, músicas, tudo que nós humanos publicamos nas redes nas últimas décadas já está mapeado. Agora, para continuar evoluindo e melhorando, eles dependem das novas criações originais. É isso, a discussão está toda em cima do valor. Você está retirando um trabalho que produzia um valor de uso determinado e está substituindo por um outro massificado, que vai continuar tendo uma utilidade, né? Assim como a camiseta que era feita por um artesão lá na Inglaterra industrial do século XVIII, não mudou, isso não mudou. O que mudou foi a condição de trabalho. O que mudou foi a forma de como esse valor está sendo produzido e de como um determinado agente privado consegue controlar a produção daquele setor. Esse é o problema. A camiseta perdeu a aura. Pois é, exatamente. É exatamente isso. E por que isso importa? Porque entender a maneira como uma IA é apresentada é entender as expectativas do público e a pressão que se tem em cima dos criadores de conteúdo e dos usuários. Se as propagandas dizem que tudo fica melhor com inteligência artificial, que a sua comida do iFood agora pode ser apresentada com IA, que o seu celular também vai te fazer um artista só via prompt, que daqui a pouco ninguém vai mais trabalhar e todas essas promessas, quem que vai ser contra? Vai se formando um clima terrível de fetiche, de desejo quase sexual pela tecnologia. E o fetiche apaixona e a paixão cega. É o que o filósofo Yuk Hui, que conheci há pouco tempo, lendo para fazer esse roteiro, escreve no seu livro Art e Cosmotechnics. É preciso desdobrar e ir além da ideia de que a tecnologia não é neutra. Isso todo mundo já entendeu. E da mesma forma, né? Essa analogia do alfaiate com os grandes fabricantes é assim, qual que era o problema central? O problema central era que a camiseta perderia a sua aura, o alfaiate, que era uma profissão tão valorosa. Não! O problema da industrialização das fábricas de roupa era de que os operários ficavam 16 horas lá dentro, estourando, ficava 16 horas lá dentro sendo engolido pela máquina, sem ganhar nada. O problema é a expropriação do trabalho dos outros. Esse é o problema. Era o problema lá, é o problema aqui. É o problema do capitalismo.
Independente de qual setor, de qual arte, de qual área você esteja falando. Independente. Mas precisamos pensar mais nos impactos disso na construção da nossa subjetividade, ou seja, como isso molda a nossa forma de ver o mundo. Por exemplo, a pesquisadora e artista brasileira Gisele Bündchen, que sempre aparece aqui no canal, fez um experimento interessante tem um tempo. Ela tentou usar a IA generativa para criar retratos naturalistas de mulheres do passado já idosas. E o sistema simplesmente não conseguiu. E só gerou mulheres jovens. Gisele, então, notou como que os modelos estavam refletindo um pensamento hegemônico, branco, masculino e gerador apenas de jovem, portanto etarista, com a sua base de dados enviesada. E como o sistema estava treinado para ter dificuldade de sair do padrão de estereótipo. Esse foi o momento mais difícil de todo o processo. Criar esses retratos, desenvolvendo os rostos como rostos altivos, olhando para frente e não completamente encurvados, deprimidos, como é o clichê sobre qualquer pessoa 60 mais, e dar uma dignidade a essas mulheres que, em sua maioria, faleceram em circunstâncias muito solitárias, em situações de abandono e em meio a muita precariedade. Então, é aquilo. Algoritmo é opinião em forma de código. É ideologia programada. A IA generativa, que a gente usa das grandes empresas, é treinada em dados baseados principalmente em obras passadas. Portanto, existe uma hierarquia nas obras passadas, nos cânones, naquilo que é arte oficial, o que é bom, o que é ruim. E a falta de diversidade de dados que alimentam essa IA vai gerar um tipo de arte hierarquizada, desigual. No cânone artístico tradicional, certos temas vão receber atenção, enquanto outros vão ser silenciados. Logo, usar a inteligência artificial generativa desse modo e com esse tipo de alimentação de dados é como parar no tempo e se condenar a apenas repetir e reproduzir as experiências do passado como uma farsa digital. Ou seja, a IA não é apenas um projeto neutro e técnico, ela também é um projeto político, estruturante, Claro. e, portanto, metafísico Econômico. sobre o modo de pensar o mundo. E no caso dessas IAs que estamos vivendo hoje, baseada na ideia quase cartesiana de que a inteligência humana é algo mensurável e, portanto, reproduzível por máquinas, é um projeto político. Portanto, é preciso passar a imaginar outros modos de inteligência artificial, influenciadas por cosmologias diferentes, que talvez priorizassem outras qualidades além da produtividade incessante. Para o Yuki Rui, a IA pode ser desenvolvida de uma forma diferente, inspirada, por exemplo, na conectividade humana, na criatividade, que promova interconexão, em vez de se limitar à busca por eficiência e produtividade. Então, por exemplo, não se trata aqui de negar a tecnologia. Se a gente fosse para esse lugar, em vez de só buscar otimização e lucro, seria possível pensar nessas tecnologias. Mas a gente está presa na propaganda da panaceia dessas Big Techs. Aliás, Mas até de a qualquer palavra outra Big coisa, Tech né? tem que ser questionada por esse viés de propaganda e marketing. Alguns meses atrás eu fui dar uma palestra numa mesa e eu aprendi algo muito legal com a palestrante Zayka dos Santos, que você pode conferir o trabalho dela aqui embaixo, que é uma cientista de dados incrível, e falou um negócio na mesa que entrou na minha mente. Segundo ela, não devíamos nem falar Big Tech. Essa palavra Big Tech passa imponência, força, controle. Quando na verdade elas são grandes editoras de conteúdo, atravessadoras de ideias, gente que decide o que vai e o que não vai ser visto, o que vai e o que não vai ser sentido, o que é perfeito dentro de uma fórmula e nunca é experimental. O erro passa a ser ignorado na rede social. E quando a gente está falando em criação, criatividade, arte, precisamos valorizar o erro. Na tecnologia, a inovação está sempre ligada à eficiência. Para o artista, a ineficiência faz parte do processo criativo. Refazer algo, explorar um outro caminho, insistir nas coisas é perda de produtividade do ponto de vista da eficiência. Mas do ponto de vista artístico, esse suposto desperdício é justamente onde a mágica da arte acontece. Rascunhar, Sei, hein? improvisar, errar, tentar de novo, de um jeito diferente. É, porque a IA não erra, ela não acerta toda vez, né? Dá pra você refinar o trabalho que você faz dentro de uma inteligência artificial, de validação de informação, de notícia, de conteúdo e tal. Ela não é 100% eficiente logo de primeira, né? Acho que essa ideia é um pouco
eficiência versus ineficiência, sei lá. Eu não me pega muito, não. Tudo isso vai ser ignorado pelo tipo de produtividade que a IA exige. Mas é justamente isso que dá origem a obras únicas. E aqui é loop, aqui é mais do mesmo. Aqui é reprodução, é padronização, é fato, é probabilidade. E não à toa, você já deve ter parado para reparar como as pessoas estão cada vez mais uniformizadas, com o mesmo rosto, as mesmas cirurgias de rosto, as mesmas buscas de padrão estético visual. E se sempre foi assim, a era do algoritmo acelerou esse processo para uma escala que ainda não tínhamos experimentado historicamente na humanidade. Então, ao invés de perguntar, será que a IA vai destruir a humanidade ou melhorar a produtividade? O que importa, a pergunta que interessa é: quem controla essas IAs? Quais valores elas carregam? E quem pode ser prejudicada ou não com a tecnologia desse modo no sistema econômico que a gente está vivendo agora? A gente está vivendo uma profunda transformação nos processos de criação, de consumo, de apreciação do entretenimento e da arte. E como é que a gente está se alfabetizando para lidar com esse processo irreversível, com esse processo de dominância total das imagens? A pergunta correta passa a ser então: quem deve controlar as IAs, como e para quê? Quem vai gerir, lucrar, regular essas ferramentas tecnológicas? A gente precisa pensar sobre isso. A IA generativa atual, por mais impressionante que ela seja, não passa de um atalho extremo para o resultado final. Ela corta caminho usando fórmulas, pulando toda a gestação de brainstorm, de ideia, de luta, de dúvida, de crise criativa, que é o que faz a arte boa. É o trabalho sem trabalho. Uma plataforma de IA generativa desse modo que está colocado não valoriza falhas, idiosincrasias. Pelo contrário, ela elimina o desvio na busca de uma média ideal. Só que artistas não precisam da IA generativa para criar coisas incríveis, embora possam usá-la como ferramenta eventualmente. Quem precisa de verdade de IA generativa são as plataformas, para escalar o lucro. E é justamente por isso que eu, e espero que você também, continue empolgado com a tecnologia. Se ela cair nas mãos de criadores de verdade, se ela for politizada, se ela for batalhada, se ela for democratizada, gerar autonomia, em vez de estar na mão apenas do Vale do Silício, a gente pode sim ver o uso da IA na criatividade de um modo realmente original, a serviço da arte e não substituindo a arte por produtos genéricos. Porque, claro, nós vivemos num mundo em que agora é impossível impedir que as pessoas usem esses modelos. Esses modelos existem, eles estão por aí, não tem como evitar que isso se espalhe. Tanto o olhar precisa ser outro. A inteligência artificial não está matando a arte, ela está matando os empregos na área da arte. Os dispositivos que prometiam nos libertar do trabalho e poder fazer arte, na verdade estão fazendo a gente trabalhar mais e não fazer a arte que foi automatizada. Mas então alguém poderia dizer, esse é o preço da automação. Todas as indústrias automatizadas perdem os empregos manuais e geram-se outros empregos. Mas assim, vamos pensar junto aqui. Se a IA fizer tudo, o que sobra para a vida? É isso que a gente vai falar no próximo ato. Eu vejo assim que a questão, né, central com relação da IA, né, que de tudo que a gente discutiu aqui, é assim. Primeiro, vamos lá. O debate sobre definir, sobre validar ou não a IA pela ideia de ser arte ou não ser arte como uma categoria fantasmagórica é inútil. É pra nada. Pra nada. Isso não muda o fato de que sim, a IA consegue o seu conteúdo a partir da expropriação de dados, informações e conteúdos que foram gerados por trabalho humano em outro momento. Não tem dúvida com relação a isso. Então ela serve para poder atender um certo desígnio, né, uma certa vontade, um certo tipo de política econômica das empresas. Porque isso aqui, gente, ó, a rede social, a comunicação, e tananana, isso aqui, gente, é uma plataforma de produção de conteúdo. Isso aqui é uma plataforma de consumo, isso aqui é entretenimento. YouTube é entretenimento. Instagram é entretenimento. Isso é entretenimento. Entendeu? Entretenimento. Então ela vem para poder suprir essa demanda que ela mesma cria, que ela mesma vai retroalimentando, né? Por quê? Porque ela pega e coloca a For You do TikTok, do Instagram, que seja, lá para você abrir e ficar vendo o vídeo. Então ela também vai criando mecanismos para poder te obrigar ou te induzir a consumir esse tipo de conteúdo ideal que ela projeta. Da mesma maneira que a Inglaterra submeteu a Índia a isso quando ela proibiu que a Índia desenvolvesse, né, que as tradicionais indústrias têxteis da Índia concorressem com os produtos ingleses. A Inglaterra obrigou as pessoas da Índia a comprarem produtos ingleses.
Ela obrigou. E assim, no fogo, no ferro, e dane-se. Acho que são elementos importantes pra gente entender, né? O que hoje a IA representa é esse atendimento dessa demanda sem parar. Dessa demanda que não para de acontecer. E, por exemplo, falaram lá da questão da escola e tal. Claro, as pessoas estão ficando cada vez mais burras usando IA para escrever e-mail, para escrever texto, para não sei o quê. E estão perdendo essa capacidade de escrita? Sim. Mas porque isso está inserido dentro de uma lógica, dentro de uma forma de trabalho que é o da produção de conteúdo. Então, numa lógica de atendimento de demanda, de consumo, de entrega, a IA serve muito bem. Porque ela serve para vender essa lógica, essa ideia de entregar absolutamente tudo, atender todas essas demandas e a qualidade piorar, invariavelmente. O problema central é a IA rouba trabalho das pessoas. E aí esse trabalho que vai sendo gerado é o mesmo tipo de trabalho que era roubado do artesão quando a indústria têxtil veio à tona. A diferença é o tipo do trabalho. E antes era o trabalho do cara que costurava a camiseta, agora é o trabalho de quem produz arte, de quem produz roteiro, de quem produz conteúdo, de quem produz filme, de quem produz vídeo, etc, 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 etc. É isso. A diferença fundamental está aí. E é mais uma vez, né? As pessoas, uma hora, vão parar de consumir IA generativa. Por que é isso? Porque tanto faz. Que você abre em qualquer momento, você pode ir lá e tchau, consumir. Mas vão ter nichos, vão ter espaços, vão ter lugares aonde outras formas de trabalho, de IA, de arte vão ser consumidas. Por isso que é entender o seu nicho. Entender em que lugar você está desse trabalho. Não só acabou, né? Acabou. É isso. O grande problema central com relação a todo esse debate da IA é o trabalho. Uma novelinha de fruta antropomórfica não me pega. Não me pega.